Olá, o programa Encontros traz para você hoje uma entrevista exclusiva com Fábio Mariano Borges. Ele é sociólogo, pesquisador sobre consumo e vai falar para a gente o que a nova classe média quer. Como é que você vê este consumidor, a importância dele hoje? A nova classe média hoje é composta por cerca de 105 milhões de brasileiros, ou seja, levemente um pouquinho a mais que a metade da nossa população. Então, até por isso, a gente pode tranquilamente dizer que o tempo inteiro a gente está se misturando, a gente está se encontrando com a nova classe média. Contudo, é preciso distinguir com maior precisão, porque aqui no Brasil, os ricos não se assumem como os ricos, jamais. Eles se dizem classe média, e os pobres também não se assumem como pobres, a não ser quando necessário para entrar em programas sociais ou programas de solidariedade. Então, o Brasil sempre viveu uma grande fantasia onde todos são da classe média. Isso gera um grande equívoco nesse momento, porque a gente precisa entender que nova classe média são as famílias que têm uma renda familiar entre 5 a 10 salários mínimos mensalmente. Isso é bem diferente daquela elite que se acha, que se pensa nova classe média, ou que sempre se auto-intitulou como classe média, como profissionais liberais, professores, profissões especializadas. Não, eles são elite. Então isso tem que estar muito distinto para a gente entender que aqui no Brasil, a nova classe média que nós falamos, ela é diferente de uma classe média norte-americana, ela é diferente de uma classe média europeia. Nós caminhamos para esse padrão, mas hoje nós temos características totalmente brasileiras, a partir da economia brasileira, a partir dos recursos financeiros que essas famílias têm. Sim, a nova classe média é a cara do Brasil. Seja a cara do brasileiro, da nossa identidade cultural, como também a cara do nosso mercado. Ele é o cartão de visitas do nosso mercado. Então, toda vez que a gente quer pensar como que é o varejo no Brasil, como é o consumidor brasileiro, é inevitável que a gente trate sobre a classe média. Seja porque é ela quem lidera as compras financiadas, é ela quem lidera as compras parceladas, é esse público quem mais gosta do atendimento personalizado e do atendimento pessoal, aquele atendimento cheio de empatia, onde um cumprimenta o outro, pergunta como está o filho, já passa uma receita de um xarope, já troca o endereço de um pai de santo, né? Então ali eles se tornam amigos, o cliente volta e leva um pequeno pedaço de bolo, né, devido ao aniversário do vendedor. Então essa afinidade no ponto de venda é uma afinidade típica, né, do que a gente chama de classe média. E outro item importante que a gente precisa considerar é que classe média significa, pelo próprio nome, aquele grupo que está no meio, né, e que finalmente aqui no Brasil ele cresce e nos próximos anos ele de fato irá crescer ainda mais, e a promessa é que ele seja o maior grupo, a maior classe, né, que vai constituir a nossa população. Como eu disse, como na Europa e nos Estados Unidos, onde a gente tem uma larga classe média, uma elite que é pequena e uma classe de pobres, né, quase, né, inexistente. Principalmente quando a gente também vê alguns países da Europa. Claro que os pobres existem lá, mas eles estão num número muito menor. É aí o que o Brasil provavelmente vai atingir nos próximos anos. Você diria que
o varejo de vizinhança, a loja de bairro, ela vive um momento especial, um momento bastante favorável, até porque ela tem uma aproximação maior com esse consumidor, com essa classe média, consegue identificar mais o que ele quer do que quando a gente fala das grandes empresas. Ela viveu, ela vive e continuará vivendo. O varejo de vizinhança, o pequeno varejo, ele tem sucesso garantido para sempre. Nada irá exterminar com ele. Ele pode ter períodos de maiores dificuldades, isso sim. Mas de extermínio, dele ser extinto, seja pelo comércio digital, pelo comércio online ou pelas grandes empresas, os grandes varejistas, não. Isso não tem a menor condição de acontecer. Seja porque a operação de um grande varejo também é muito caro. Então demanda aí uma certa impessoalidade e outros recursos que também não interessam a todos os consumidores em alguns momentos. E seja porque, quando a gente observa os mercados mais desenvolvidos, como América do Norte, Estados Unidos e Europa, a gente sempre vai se deparar com o mercado de vizinhança, com a loja de vizinhança, o pequeno mercadinho, que é muito bem sucedido. A diferença que nós temos aqui no Brasil é que antes, até há uns 10, 20 anos, o pequeno varejo, ele sofria muito porque ele não tinha acesso a uma boa matéria-prima, ele não tinha acesso a insumos, ele não tinha acesso aos produtos para colocar nas suas gôndolas. O acesso desses varejistas era muito menor do que a gente tem hoje. Com o advento digital, só enriqueceu, só potencializou o pequeno varejista. Porque hoje ele pode procurar a diversificação de seus produtos no mundo inteiro. E daí ele pode pensar qual é o melhor recurso, qual a melhor adaptação que ele vai fazer para suas gôndolas. Ele não depende mais daquele mecanismo tão estático, tão travado que ele se encontrava antes. Claro que isso coincide também com o aquecimento da economia e com a abertura da economia, né, aqui no Brasil. Mas o varejo de vizinhança é sucesso garantido enquanto o ser humano for humano. E essa questão da profissionalização, né? Inevitavelmente ele entrou num caminho e que o leva à profissionalização, sim, à gestão profissionalizada. Ele não pode mais se apresentar como aquela lojinha mal organizada de artigos jogados aqui ou acolá, né? Isso não tem mais, exatamente isso, né? Aquela ideia de que um empreendedor começa uma pequena lojinha no fundo de quintal, uma pequena lojinha na garagem, e que essa lojinha vai se transformar num negócio em potencial, num negócio promissor, isso não existe mais no século XXI, não tem terreno. Esse empreendedor ele pode continuar, ele pode iniciar o negócio dele ainda lá no fundo de quintal, ainda na garagem, mas o sucesso vai estar justamente porque ele significou esse fundo de quintal. O que isso, né, nos diz? Nos diz que ele começa no fundo de quintal e é essa a graça, aí que está o gostoso da gente ir lá no fundo de quintal, da gente ser atendido no fundo de quintal, só que quando a gente chega na lojinha dele, de fundo de quintal não tem nada, né? Ele tem um atendimento profissionalizado, ele tem uma entrega, uma distribuição que é muito bem pensada, ele sabe atender a esse cliente, né, de uma forma a encantar esse cliente, ele não depende da pessoalidade para fazer sucesso e para fidelizar esse cliente. É claro que ele vai agir com simpatia, vai agir com carinho para abraçar o cliente, mas ele também vai cumprir os requisitos de qualidade, os requisitos de preço competitivo e os requisitos de profissionalismo em todas as esferas do atendimento. Hoje a gente vê uma situação em que existe um comprometimento maior do orçamento, principalmente dessa nova classe média, né? Que chegou ao consumo,
e passou a ter acesso a produtos que antes não tinha, a partir da estabilização, né? Isso muda o aspecto dela de compra de produtos essenciais, alimentos, bebidas, alguma coisa. É preciso, ela começa a repensar, ela reduz o poder de compra dela. Como é que você vê isso aí? Eu vejo sobre dois aspectos. Primeiro, é muito difícil do que a gente considerar um produto, um item como bem essencial. A gente, em geral, cai na cilada de pensar que os alimentos, que as bebidas, que aqueles itens que a gente chama de primeira necessidade, eles são os essenciais. Na verdade, não é bem por aí, porque nós vivemos numa sociedade onde, na verdade, os produtos eles são estratégicos. Então, ao mesmo tempo, uma mulher que trabalha fora, ela é essencial que ela também se vista, né, do modo que a empresa exige. De um modo que ela esteja apresentável naquele grupo no qual ela convive, porque isso de fato é estratégico, isso vai colocá-la melhor. Então, na verdade, o que a gente vai ter aí é uma observação mais atenta do consumidor de qual tipo de produto, de qual categoria é importante para ele naquele determinado momento e que não necessariamente vão sempre coincidir com alimentos e bebidas. Entendi. Um segundo item é hora do Brasil investir em educação financeira. A gente já teve um momento na década de 80 em que se falou muito de educação sexual na escola e que isso foi colocado nas escolas. É agora o momento de colocar educação financeira ou uma educação para o consumo nas escolas. Mas você acha que existe já é possível observar um certo amadurecimento em relação a essa questão da educação financeira? Por conta dessas famílias que chegaram mais afoitas ao consumo e hoje elas seguram mais o bolso, não? Em alguns aspectos. Um deles que eu já destaco é a atenção que a nova classe média tem dedicado para os gastos com cartão de crédito. Então, inicialmente, houve uma grande euforia com o cartão de crédito e muito rapidamente eles perceberam o quão penosos são os juros no cartão. E daí, de fato, houve uma redução no uso do cartão ou mesmo dos abusos do cartão de crédito. Isso que eu estou comentando não significa que a nova classe média, então, está usando menos o cartão de crédito ou que, então, vão voltar a outras formas, né, de pagamento. Não. Vão continuar usando o cartão de uma forma mais estratégica, de uma forma mais inteligente, por vezes mais moderada, evitando entrar nos juros rotativos, evitando entrar em grandes dívidas no cartão de crédito. É porque é isso que leva a bola de neve também. Exatamente. Né, exatamente. Aí chega num momento que ela perde totalmente o poder de compra dela. Né? Isso. Então, isso já é um aprendizado que esse público está passando. Em outras esferas, eu acho que esse aprendizado ele ainda está muito inicial, ele ainda está quase que simplório, ele ainda não se sofisticou, ainda não deu tempo para isso. Até porque a gente está falando de um público onde grande parte dele tem uma exclusão na qualidade da educação. Então isso também demanda um tempo maior para perceber as próprias artimanhas e cilados do consumo. Agora, esse aspecto, você falou nessa questão da exclusão no ponto da educação. E isso daí, na verdade, é um movimento que já se pode observar, por exemplo, dele buscar mais a educação também, buscar mais, investir mais na educação para poder ter uma condição melhor? Sim, a gente tem visto esse movimento, só que esse movimento ele também tem as suas contradições e as suas antíteses. Essa busca pela educação, nesse primeiro momento, ela é funcional, ou seja, ela tem como função a empregabilidade. Então é quase que uma busca pelo diploma e que o objetivo é resultar numa empregabilidade melhor. Então, no momento que se percebe que nem sempre essa educação resulta numa empregabilidade melhor, então há uma decepção, há um desencantamento e há uma dificuldade aí para manter os investimentos nessa educação. Vou dar um exemplo, que são os investimentos nas escolas privadas técnicas, de ensino técnico,
ou mesmo nas escolas privadas de ensino superior. Né? A grande dificuldade para esse público é que eles entram, que bom, muito jovens nessas escolas, só que daí também carregando um estilo de vida que não comporta com esse novo momento deles. Que estilo de vida é esse? Eles casam muito jovens e têm filhos muito jovens. Então, prosseguir numa universidade, né, na qual você ingressou com 19, com 20 anos de idade, e logo, passado alguns meses, você já casou e já tem filhos, então fica bem difícil, não somente de seguir os estudos, mas também de planejar determinados itens para a sua vida futura. Então, isso que também precisa começar a ser repensado, porque de fato a gente teve uma queda da taxa de natalidade aqui no Brasil, o que impacta diretamente a esse público. Contudo, o que a gente precisa passar a trabalhar é que esse público passe a ter filhos numa idade mais avançada, que ele passe a planejar a chegada dos filhos, que ele passe a planejar o seu casamento ou a sua união, né, entre parceiros, porque isso tem acontecido muito novo, né, em baixa faixa etária, e isso impacta bastante, inclusive os objetivos de educação. E isso demanda um tempo maior, né? Demanda. Para se absorver essa ideia, né? Demanda. Essa ideia ou essa necessidade, digamos Exatamente. assim, né? Você acha que o varejista, ele conhece o consumidor? Ele sabe o que esse consumidor quer, principalmente esse consumidor, eu insisto nessa questão do consumidor de classe popular, porque ele é um novo consumidor, ele é um perfil, ele se apresenta ele tem seu perfil único ou ele tem um perfil bastante diversificado? Tem um perfil bastante diversificado, porque a gente está falando aí de 100 milhões de pessoas, é muita gente, pelo menos. Então não dá para falar que 100 milhões de pessoas no Brasil todo, né, são todas iguais, têm sempre as mesmas necessidades, os mesmos desejos. O varejista, ele sabe o que esse público quer, sem dúvida nenhuma. Ele está ali, principalmente o pequeno varejista, ele tem ali um contato muito estreito. O que acontece com esse público? O que acontece é que esse varejista não acredita que ele sabe o que esse público quer, né? E ele ainda, muitas vezes, está preso em equívocos. Muitas vezes ele não consegue perceber a mudança rápida que esse público teve. Ou seja, esse público está mais exigente, esse público também está mais sofisticado, esse público também procura um atendimento, além de mais caloroso, mais profissionalizado, procura um ambiente de loja mais bonito, melhor cuidado. Então esse público está assumindo cada vez mais, né, a frase ou a brincadeira do Joãozinho 30, né? Quem gosta de pobreza é intelectual. E muitas vezes o varejista ainda está apostando que um mercadinho simples, quase que simplório, vai atender muito bem a esse público. Isso não é mais verdade. Agora, nesse varejista, ele também tem que reconhecer que ele tem um contato muito estreito com esse público e que daí, claro, se ele acender, né, se ele ligar a sensibilidade dele, se ele ligar a atenção dele sem pré-noções, ele com certeza vai atender muito bem esse público. Agora é interessante porque essa coisa, né, esse consumidor que não gosta desse rótulo, né, do pobre, que eu acabei de chegar, eu tenho uma condição de consumo hoje que não tinha, essa questão do equívoco, da mensagem que passa o varejista, né? O varejista tem que tomar cuidado com isso, né? De não ter como a grande mensagem dele o foco dizendo exatamente isso: meus produtos são destinados para você, que da classe popular. Existe isso, né? Essa preocupação ele tem que ter, né? Existe. Na verdade, ninguém quer ser pobre. Eu não conheço alguém que queira ser pobre, né? Nem mesmo São Francisco de Assis queria ser pobre. Ele não queria esbanjar, ele não queria ostentar, ele não queria viver, né? Ele não queria ter uma vida repleto de objetos, repleto de produtos, repleto de coisas, né? Era isso, ele queria ter uma vida que fosse mais simples, mas não necessariamente pobre, né? Então, afora algumas
religiões ainda, algumas facções, ninguém está fazendo voto de pobreza. Ninguém quer isso. Como, né, o rico não quer ser pobre, como o pobre também não quer essa condição. Então, isso é um grande equívoco do varejista achar que só pelo consumidor pertencer a uma classe cuja renda salarial é um pouco menor, já classificá-lo como pobre ou como um ambiente de pobre, porque assim ele vai se sentir bem. Sob hipótese alguma. Na verdade, o varejo caminha para o que a gente chama de varejo democrático, o varejo de todos. Que delícia ter um varejo, ainda que pequeno, mas onde o rico entre e encontre os seus bens e onde aquele das classes populares ou mesmo da classe média possa entrar também e também comprar. Isso é totalmente possível. A gente está agora num desafio para o nosso país, que é quebrar com essas hierarquias no consumo. Nós, aqui no Brasil, nós acreditávamos ou acreditamos ainda que existe uma loja de rico, uma loja de pobre e uma loja de nova classe média. Não, por que não uma loja para todos, aonde, né, tenham gôndolas para todos e onde todos possam desfrutar. Fábio, muito obrigada pela sua atenção. Foi um grande prazer falar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, eu conversei aqui com Fábio Mariano Borges, ele é sociólogo, publicitário e especialista no varejo. Ele nos deu um perfil da nova classe média.